A vida te ensina. É hora de aprender tudo sobre a Bíblia no Vida Teológica. Prezados irmãos, prezadas irmãs, que a graça e a paz. Prezados irmãos, prezadas irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo esteja com todos aqueles que já estão ligadinhos aqui na Rádio Vida, o programa da Teológica Vida. Uma alegria muito grande a oportunidade de estar com você. Está escutando a Rádio Vida 96.5, que nos acompanha no YouTube ou nas redes sociais. Seja muito bem-vindo. Quero deixar um grande abraço para o meu amigo pastor Cláudio Apolinário, para sua família, para sua esposa que fez uma cirurgia ontem, está se recuperando, da força do Senhor para que essa vitória seja completa na família de vocês. Quero também agradecer por essa oportunidade que nós temos de aqui estudarmos a palavra do Senhor e também transmitirmos essa palavra com fidelidade, com liberdade. Aqui a rádio nos dá essa possibilidade de falarmos de forma livre, sem condicionais. A única exigência é que sejamos fiéis à palavra do Senhor. E que privilégio poder fazer parte desse projeto. Que Deus aumente o som da Rádio Vida, que o volume da Rádio Vida seja aumentado para chegar em todo este país, em todo o mundo, porque a visão que Deus tem dado para essa rádio é uma visão abençoada, é uma visão de reino, não é uma visão denominacional. Então eu louvo a Deus. Estava com saudade nas últimas semanas, não consegui estar aqui de forma ao vivo, mas hoje Deus preparou para que nós dessemos aqui sequência aos nossos estudos. E eu vou falar com vocês sobre um tema maravilhoso. Mas para mim, antes de eu começar a falar desse tema, eu gostaria que você convidasse seu amigo, convidasse os irmãos da igreja, aqueles que têm interesse em aprender sobre escatologia. Na verdade, nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse dentro de uma perspectiva preterista. Então, por isso que eu chamei essa série de estudos de Apocalipse Now, Apocalipse Agora. Então, chame agora todos os seus amigos, os irmãos da igreja que querem ter um estudo sobre Apocalipse e vamos juntos aprender da palavra de Deus. Você que está no chat do YouTube também pode mandar a sua pergunta, pode mandar a sua questão, o seu testemunho, que na segunda metade desse programa nós vamos respondê-las, tá bom? Então conto com a sua pergunta, conto muito com a sua participação e com a sua cooperação. Quando nós falamos de Apocalipse, muitas reações surgem para aqueles que ouvem, né? Alguns têm medo de Apocalipse, outros o veem como um livro de terror, outros o veem como algo muito difícil de ser compreendido. E a nossa ideia aqui é trazer uma visão de fácil compreensão, tanto para aquele que está estudando o livro de Apocalipse pela primeira vez, quanto aquele que já tem um pouco mais de bagagem, um pouco mais de experiência. A nossa proposta na aula de hoje é fazer um panorama introdutório do livro de Apocalipse, para então depois nós desenvolvermos aqui ponto por ponto desse livro. Então acredito que essa série vai durar algumas semanas, mas ela vai ser maravilhosa, vai ser especial, vai ser abençoada. Por quê? Porque há muita dúvida a respeito do livro de Apocalipse e todos nós temos a ânsia de saber sobre o futuro. Todos nós queremos saber como será o final da história. Será que todo esse caos que nós vivemos e presenciamos no mundo hoje terá um final feliz? Será que o bem triunfará sobre o mal? Será que os governos tiranos terão a última palavra? Então é isso que a gente aprende aqui na mensagem
do Apocalipse. Bom, a carta de Apocalipse foi escrita pelo apóstolo João, já no término da sua vida. Alguns vão datar essa carta do ano 90 a 96 da era cristã. Nessa ocasião, João era o único dos apóstolos que ainda permanecia vivo. E ele tem a revelação do Apocalipse estando na ilha de Patmos, a ilha grega que o Império Romano usava para exilar presos políticos ou que incitavam qualquer tipo de rebelião. Vale lembrar que nessa ocasião os cristãos já estavam sendo perseguidos de forma estatal. A perseguição ela teve alguns níveis, né? A primeira perseguição ela foi judaica, os principais judeus, os detentores ali da religião perseguiram os cristãos. A despeito de Paulo, que perseguiu os cristãos, os encerrou na prisão, os maltratou, consentiu na morte de Estevão. Então havia uma perseguição que era uma perseguição da religião judaica ao cristianismo. Essa perseguição ela vai ganhando camadas mais densas com o imperador Nero. Nero, ele, para se safar do incêndio que ele colocou em Roma, ele usa a justificativa de que os cristãos, e também os judeus, foram os responsáveis pelo incêndio que queimou Roma por 6 dias, por 7 noites e 6 dias. Então a gente vê que a partir de Nero começa uma perseguição já do império, ainda que localizada. Pedro, provavelmente ele é morto sobre a égide de Nero. Alguns contam a história de que Pedro foi crucificado de ponta cabeça, porque ele não quis ser crucificado como o Senhor Jesus. Ele não teve, não se viu digno de ser crucificado como o Senhor foi. Tem até aquela expressão latina, o quo vadis. Já ouviu falar sobre o quo vadis? Então dizem que Pedro estava em Jerusalém e os romanos estavam o cercando para o prender. E ele escapa, ele foge dos romanos. Só que quando ele está fugindo, ele encontra no meio do caminho Jesus. Jesus indo em direção a Jerusalém. E ele pergunta: aonde vais? Onde vais, Senhor? Quo vadis, palavra latina. E Jesus fala: eu vou para ser crucificado novamente. Então Pedro entende que ele não deveria fugir, e ele foi então e se entregou para ser crucificado. Claro que essa é uma história paralela, não está no registro bíblico, mas aconteceu provavelmente no tempo do imperador Nero. Nero também foi quem sentenciou Paulo, o apóstolo, ao martírio. Paulo, por ser um cidadão romano, ele foi decapitado, então que era uma pena que as pessoas morriam de forma mais breve. Então, depois de Nero, sucedeu-se outros imperadores que continuaram a perseguição ao cristianismo, e até essa perseguição se intensificou no reinado de Diocleciano e Domiciano, que era provavelmente o imperador na época em que João escreve a carta de Apocalipse. Domiciano, a despeito de outros Césares, toma para si o título de Senhor e Deus e exige que todos os súditos do império o adorem e reconheçam que ele é o Senhor. E isso gerou um grande problema entre os cristãos, que adoraram só a Deus e declaravam que só Cristo é o Senhor. Então eles começaram a ser perseguidos, começaram a ter as suas terras confiscadas e muitos morreram nas arenas do Coliseu, nas fogueiras,
crucificados na Via Ápia. Então foi um período muito difícil. E é um período que a igreja está sofrendo essa perseguição, que João está preso na ilha de Patmos. É incontestável que a revelação que Jesus dá da carta do Apocalipse para o apóstolo João acontece na ilha de Patmos. Todavia, os teólogos eles divergem da questão de aonde ela foi escrita, porque João pode ter sido restituído para Éfeso, que era o seu lugar ali de atuação, e escrito a carta de Apocalipse não ali na ilha grega de Patmos, mas na cidade de Éfeso. Diante dessa turbulência que o mundo está, diante dessa perseguição tanto dos judeus quanto dos romanos, é que Deus dá essa palavra, essa revelação para João. A palavra Apocalipse no grego significa remover o véu, ou tirar aquilo que estava em oculto, revelar o que estava em oculto. Tanto é que em inglês o livro de Apocalipse é o The Book of Revelation, que é o livro da revelação. E a ideia é remover o véu e descortinar aquilo que estava oculto, a história, o final da história, o andamento da história. Então, essa é a ideia de Apocalipse, é um descortinar da história. Nós vamos entender que há duas formas principais de ler o livro ou a carta de Apocalipse. Uma é a ideia preterista, que coloca a grande maioria dos acontecimentos da carta de Apocalipse no passado, como eventos históricos. E existe aquela que é a futurista, que acredita que todos os eventos aqui descritos, a grande maioria deles, vão acontecer ainda no futuro. Essa interpretação futurista é a mais convencional dentro das igrejas. A maioria dos expoentes, escatologia, vem o livro de Apocalipse, vem no livro de Apocalipse eventos vindouros, eventos que ainda vão acontecer. E alguns expoentes acreditam no semipreterismo, que alguns eventos já aconteceram e outros ainda vão acontecer, e outros acreditam no preterismo histórico, que tudo já se cumpriu aqui do livro de Apocalipse. Como a gente está tão habituado a ver a visão futurista, eu queria trazer aqui a visão preterista do Apocalipse. A visão que diz que os eventos descritos no Apocalipse tiveram ali um cumprimento histórico no primeiro século. Então vai ser uma visão um pouco diferente daquela que talvez você esteja habituado a estudar, mas depois nós vamos fazer uma conexão com os eventos futuros, porque a minha abordagem escatológica ou a minha abordagem apocalíptica é o preterismo de dupla referência. Palavrão esse, né? Preterismo de dupla referência. O que é o preterismo de dupla referência? É a escola que faz a leitura do Apocalipse acreditando que os eventos ali descritos têm um cumprimento naquele momento, naquela ocasião, mas não finaliza a mensagem ali, também faz um eco para o futuro. Então se cumpre parcialmente no primeiro século e muitas coisas vão se cumprir ainda no final dos tempos. A gente vê muitas profecias do Antigo Testamento com essa dupla referência, o duplo cumprimento. Ela se cumpre parcialmente no contexto local, mas da mesma forma ela fala de acontecimentos que ainda iriam vir. Quando a gente estuda, por exemplo, as profecias a respeito de Cristo, as profecias veterotestamentárias a respeito de Jesus, nós vemos essa dupla referência, duplo cumprimento, né? Então a gente vê que se cumpriu ali no contexto local,
mas também se cumpriu na pessoa de Cristo. Então eu acredito, é essa linha escatológica que eu sigo, que o livro de Apocalipse ele tem uma dupla referência, ele é preterista e futurista ao mesmo tempo. Mas a minha ideia com vocês é falar sobre essa visão preterista e depois da futurista, tá bom? E depois fazer essa conexão entre as duas, ok? Se você tiver paciência para me acompanhar, tenho certeza que vai ser uma grande bênção, ok? Se você tiver alguma pergunta para fazer sobre escatologia, sobre Apocalipse, pode mandar ali para a gente, manda no nosso chat do YouTube, nós estamos aqui para responder, tá bom, meus irmãos? Se você que tiver essa ideia, a gente tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente, tá bom? Bom, vamos fazer aqui um esboço até o final da nossa aula do Apocalipse dentro dessa visão preterista. O que é preterista? Passado. Então, que a mensagem escatológica, a mensagem do Apocalipse já se cumpriu no passado, tá bom? Então é um pouco diferente, talvez, do que você está acostumado a estudar, mas é importante você também ter essa compreensão, tá? Então eu vou ler aqui Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 1. Então, revelação de Jesus Cristo. Então, o Apocalipse tem como objetivo uma revelação de Jesus Cristo. Uma revelação progressiva de Jesus Cristo. Veja que os apóstolos conheceram Jesus como o Cordeiro, aquele que veio para ser um sacrifício substitutivo e vicário em lugar dos pecadores. Então, os apóstolos conheceram o poder de Cristo, a sua glória, mas também a sua fragilidade, a sua humanidade. Agora, a gente vê Jesus sendo apresentado na carta de Apocalipse como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e aquele que vem para reger, governar e trazer juízo. Então, essa é uma revelação progressiva de Jesus Cristo, aquela que nós tivemos nos evangelhos. Então, acho que até foi surpreendente para o próprio apóstolo João, que reclinava a cabeça no peito de Jesus, agora trazer essa revelação, essa visão gloriosa de Jesus Cristo exaltado. E ele fala assim, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Bom, aqui é muito importante para a gente estabelecer o preterismo como uma linha de interpretação do Apocalipse, entender que a carta de Apocalipse tinha um destinatário original. Esse destinatário original não éramos nós, não era a igreja do século 21, não era a igreja da Idade Média, da Reforma, ou até mesmo da Patrística. O destinatário original da carta de Apocalipse eram as 7 igrejas da Ásia Menor. Veja que o próprio Jesus fala assim, olha, você vai escrever as 7 igrejas da Ásia Menor. E aí ele lista, quais são aquelas igrejas. Então, ele fala assim, escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, qual era o destinatário original da carta que Jesus mandou João escrever? Eram as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, tinha ali um destinatário original. E para esse destinatário original, Jesus diz assim: eu vou
mostrar aos meus servos o que em breve há de acontecer. Então veja que Jesus, falando com aquele destinatário original, fala que aquilo que iria conter a carta de Apocalipse seriam acontecimentos que se cumpririam em breve. Uma outra questão que é importante nós considerarmos e pensarmos na interpretação preterista é que não faria sentido algum Jesus enviar, por exemplo, uma carta com um destinatário para aquelas 7 igrejas ali da Ásia Menor, que estavam sofrendo perseguições terríveis, estavam passando por provações, tribulações, e ele enviasse uma carta para aquelas igrejas que não fizesse nenhum sentido para a realidade delas. Pensa lá, o pessoal recebe lá a carta e lê e fala assim: legal, não entendi nada, mas isso aqui deve, acho que vai se cumprir daqui alguns milênios. Faria sentido isso? Logicamente não faz sentido. Então, o destinatário original precisaria compreender a mensagem que estava sendo lhe enviada. Por isso que nós defendemos o preterismo, na interpretação de Apocalipse. Por quê? Porque o destinatário, essas 7 igrejas e a comunidade cristã precisavam entender o conteúdo daquela carta à luz do seu contexto, ok? Então a gente sempre precisa ler o texto aplicando ele ao seu contexto imediato. E muitos exegetas e hermeneutas fazem isso quando leem, por exemplo, as outras cartas do Novo Testamento, os Evangelhos e até mesmo o Antigo Testamento. Mas quando entra na leitura de escatologia do Apocalipse, esquecem esse princípio básico da hermenêutica e querem interpretar tudo à luz de um contexto remoto, futurista, desprezando que a igreja que recebeu aquela carta, ela entendeu de uma forma talvez diferente do que nós entendemos hoje, ok? Entenderam um pouco da visão preterista, algumas razões da visão preterista. Então, para aquele leitor que recebeu aquela carta, ele entendeu: essas coisas em breve vão acontecer, são questões iminentes que vão acontecer. Então, ele enfatiza a importância daqueles acontecimentos para os leitores originais. Depois, no capítulo 2, a gente vai ver que João tem uma visão de Cristo glorificado. Então, João vai ver Cristo de uma forma que ele não o conhecia ainda. Aquela questão do cordeiro e do leão. Agora, João vai ver o leão, o Cristo exaltado, o Cristo glorificado, que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus e foi exaltado nas alturas. Jesus foi entronizado como Rei do universo, como Senhor do universo, e recebeu uma coroa de glória e uma condição gloriosa, de um nome sobre todo nome. Se assentou ao lado do Pai porque cumpriu plenamente a sua missão. Então, quando João vê, nós vamos tentar fazer essa leitura aqui. Quando João vê Jesus, ele vê Jesus dessa forma exaltada, entronizada, glorificada, João tem essa visão no primeiro século, 90, 96 depois de Cristo. Não foi em 1844, tá? Quando João tem essa visão, ele tem essa visão no primeiro século da era cristã, ou seja, ali ele já vê Cristo glorificado no santuário celestial. Ok, meus irmãos, nós vamos para um breve e rápido intervalo e daqui a pouquinho nós já voltamos
com as suas perguntas. Se tiver alguma pergunta, estou aqui à disposição para respondê-las, mas não sai daí, é rapidinho, nós já voltamos. Vida Teológica. Vida Teológica. Grupo Acorde, sediada na cidade de Jacareí, atuando em mais de 50 cidades no estado de São Paulo, especializada em soluções de segurança. Segurança armada e desarmada, segurança integrada para eventos, segurança eletrônica, controle de portaria, bombeiros civis, limpeza e conservação. Acesse groupaccord.com.br ou no WhatsApp 1299 771 1057. Desde 1999, fornecendo qualidade em serviço. Vida FM. Vida! Atenção, você que busca qualidade, estilo e conforto em cada peça para o seu evento ou uniforme da sua empresa. A espera acabou. Conheça a Grife Inove Confecção e Estamparia. Sua nova referência em camisetas e uniformes de alta qualidade. Combinando design moderno e tecidos premium com estilo e sofisticação. Fabricando uniformes com a melhor qualidade e com o melhor preço há mais de 30 anos. Seja para a sua equipe ou para o evento da sua igreja, na Grife Inove você encontra uma variedade de opções personalizadas para destacar a identidade da sua marca. Não perca tempo e faça já seu orçamento. Ligue agora 12-99749-6932 ou acesse o nosso site www.naomorrasemjesus.com.br e descubra o que é vestir a excelência. Grife Inove, onde cada costura é um detalhe de elegância. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve. Oi, bom dia. Olá, seja bem-vindo a Zion Óticas. Como eu posso te ajudar hoje? Eu tô precisando de um óculos novo, mas eu nunca sei qual modelo combina comigo. Fica tranquila, aqui na Zion usamos o visagismo para encontrar a armação perfeita pro seu rosto. Ai, que legal, amei. Esse ficou um arraso. Eu falei pra você, aqui na Zion todo dia é assim. O desenho do rosto, amei. Na Zion Óticas, cada detalhe é pensado para valorizar você. Zion Óticas, sinta-se mais confiante com qualidade e excelência no atendimento. Aqui você encontra as melhores marcas, preços acessíveis e levamos seus óculos até você. Corre para Zion Óticas, Avenida Salmão 75, Jardim Aquários, São José dos Campos, em Jacareí, na Avenida Siqueira Campos 58. Zion Óticas, o seu olhar merece o melhor. Vida, tudo, Vida. tudo de bom. Conheça o sucesso de vendas de Jacareí. Sou Viver Ravena, um empreendimento completo e pensado para transformar seu jeito de viver. Apartamentos de 2 dormitórios com 47 a 48 metros quadrados, varanda e um lazer completo para você e sua família. Piscina, churrasqueira, academia e mais 15 opções incríveis para curtir todos os dias. Facilidade de verdade para você sair do aluguel. Entrada parcelada direto com a construtora. Possibilidade de usar o seu FGTS e ainda contar com os benefícios do programa Minha Casa Minha Vida, a Casa Paulista. E as obras já estão iniciadas. Quer saber mais? Acesse agora souzaaraújo.com.br. Sintoniza aí. É tudo de bom. O Garimpo Outlet. Vem garimpar com a gente. A vida voltou com Vida Teológica. Estamos de volta aqui com o programa Vida Teológica, sua aula de teologia no ar. Estamos gratos a Deus, meus irmãos, gratos a Deus pela oportunidade que temos de estar aqui. Deus tem sido muito generoso, nos dando essa possibilidade, abrindo essa porta para que nós estudássemos a palavra do Senhor. Então, você pode seguir a Rádio Vida nas redes sociais, você pode seguir Teológica Vida nas redes sociais, você pode se inscrever
no nosso canal do YouTube. Você pode participar conosco aqui no ar, mandando suas perguntas, mandando suas questões. A gente possa multiplicar a nossa aula no ar e a gente possa alcançar aí grande parte, né, daqueles que têm avidez e desejo de aprenderem mais da palavra do Senhor. Deixa um abraço aqui para a audiência rotativa do rádio, né, aqueles que estão chegando agora. Estamos estudando sobre escatologia, estamos estudando sobre a visão preterista aqui do Apocalipse. Está muito interessante, uma visão diferente, mas eu tenho certeza que a gente precisa aprender a diversidade dentro das linhas teológicas, até para que a gente tenha um conhecimento mais apurado, mais abrangente, né? Nós, em teologia, vivemos de algumas certezas e de muitas dúvidas, e na verdade são as perguntas que movem o nosso aprendizado. Em escatologia, nós temos a certeza que Jesus virá e que ele terá um gozo eterno para os salvos e um juízo para os ímpios. Essas são verdades absolutas e irrefutáveis que a gente encontra dentro do estudo escatológico. Mas vamos lá, vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui, o que o pessoal está mandando aqui. Vamos lá. Meu nobre amigo Ederson Américo, teólogo Ederson Américo, meu amigo e companheiro aqui de ministério, paz do Senhor Jesus, satisfação estar aqui com você, viu? Tê-lo aqui comigo. Irmão Sidney, boa tarde, graça e paz. O Josival Ribeiro, graça e paz, amados irmãos. Ó, o pessoal tá pedindo aí no chat para diminuir o som do fundo. A Márcia Dourado fala: paz do Senhor, povo de Deus. Sidney Santos, grande pastor, abraço, São José dos Campos. A Márcia Aparecida Dourado Barbosa diz: bora aprender mais um pouquinho. Bora. Olha, o Sidney Santos faz uma pergunta que eu vou responder daqui a pouquinho. Pastor, nos explica sobre a mulher vestida de sol. Sobre a mulher vestida de sol. Vamos tentar. Eu vou tentar aqui, dentro de uma visão preterista, responder o que é a mulher vestida de sol. A Rosaura Mazeto fala: graça e paz. Olha aqui, o pessoal tá mandando bastante pergunta. Pastor, Domiciano foi feito com uma besta, é verdade? Como tirar a música de fundo? Aí o pessoal da técnica, né? Vamos lá. Como as preteristas interpretam Mateus 24 e textos que se harmonizam apontando para um julgamento futuro, com uma grande tribulação e arrebatamento. Vamos por partes, né? Porque é muita coisa para a gente falar aqui num tempo só. Mas vamos lá. Falando aqui do irmão que me perguntou: quem é a mulher vestida de sol, com a coroa de 12 estrelas, que tem um filho varão, é perseguida pelo dragão e foge para o deserto? Então vamos lá. Dentro dessa visão preterista, a mulher vestida de sol é Israel, é o povo de Deus, porque é através de Israel que nasce quem? Jesus Cristo, o Filho. Então, esse povo de Deus é perseguido pelo dragão, Satanás, e foge para o deserto. Então aqui aponta para o tempo de perseguição que a igreja estava sofrendo depois do nascimento do Cristo, tá? Então aqui essa mulher pode representar a igreja com os seus 12 apóstolos, ou pode representar a nação de Israel, ok? A próxima pergunta aqui: Pastor, Domiciano foi tido como a besta? Sim, quando a gente lê Apocalipse capítulo 13, se nós formos datar a carta de Apocalipse no ano 90, 96 da era cristã, quem estava reinando nessa época era o imperador Domiciano, e ele foi o primeiro a ostentar para si o título de Senhor e Deus. Então ele desejava que fosse adorado. Mas algumas pessoas vão dizer que na verdade a besta ali é Nero,
que, na verdade, Domiciano é o Nero ressuscitado, entendeu? É como a besta ela morre e ela ressuscita. Esse novo imperador Domiciano seria o Nero ressuscitado, ok? As 7 cabeças que são designadas ali na besta são interpretadas como o Império Romano. A besta que emerge do mar, ali o mar é realmente o Império Romano que dominava as nações daquela época, e o poder do dragão ali é Satanás, ok? Então aqui dentro dessa visão, Domiciano aqui seria o Nero ressuscitado, a besta ali de Apocalipse 13 e de Apocalipse 17, tá? O Lúcio Gomes Gonçalves, como os preteristas interpretam Mateus 24, e textos que se harmonizam apontando para um acontecimento futuro, como a grande tribulação e arrebatamento, tá? Muito bom. Para os preteristas, aqueles acontecimentos de Mateus 24 se conectam com a destruição de Israel, a destruição do Israel no ano 70, quando o general Tito, que depois viria a ser imperador, ele invade Jerusalém, cerca Jerusalém, e depois de um grande cerco ele destrói toda Jerusalém, destrói o templo, e não fica pedra sobre pedra. Então, na visão preterista, o que acontece aqui, esse julgamento que acontece aqui, é justamente o que acontece no ano 70. Gundry, que é o Robert Gundry, que é um dos grandes expoentes do preterismo histórico, ele fala que essa data de 90, 96 do ano da era cristã, que escreveu o Apocalipse, ela é equivocada, e ele vai colocar a escrita do Apocalipse lá para o ano 50 ou 60 da era cristã, até os 70. Por quê? Porque ele acredita que esses acontecimentos do Apocalipse estavam prevendo a destruição de Jerusalém, ok? Rosário Macedo, já ouvi falar que o julgamento será pós da grande tribulação e outros será apenas depois do milênio. Agora vamos sair aqui da nossa linha preterista, Rosaura, e vamos usar aqui a linha dispensacionalista, que faz essa ideia, faz essa distinção. Então, dentro da linha dispensacionalista, que é aquela que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, logo depois que a igreja for arrebatada, ela vai passar pelo tribunal de Cristo, que é chamado de Beema, tribunal para receber os galardões. E depois do milênio, no juízo final, os ímpios serão julgados para condenação. Então essa é uma visão que tem da interpretação de escatologia. Gente, pode mandar mais pergunta aqui, dá tempo de responder mais alguma pergunta, se você quiser. Nós podemos responder aqui mais alguma pergunta na área de Apocalipse, na área de escatologia, tá? Então, vamos fazer a leitura, enquanto não chega mais nenhuma pergunta, vamos fazer a leitura do Cristo glorificado. Então veja aqui, João fala assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então aqui a gente vê que João estava preso na ilha de Patmos por ser um anunciador do Evangelho de Jesus. Nós falamos isso antes do intervalo. Há muita história paralela que diz que tentaram de todas as formas matar o apóstolo João, mas ele não morria porque havia uma promessa que ele só morreria depois de ver o Senhor. Aí ele fala, no dia do Senhor achei-me em espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreve num livro o que você vê e envia 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito.
Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama ardente de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como a voz de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, essas coisas que você viu, tanto as presentes quanto as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas, né? Então você vê que na verdade a gente vê aqui que João tem aquela visão, né, gloriosa de Jesus. E ele vê Jesus numa condição tão gloriosa, tão poderosa, que ele tenta usar a linguagem, né, possível para descrever aquela visão gloriosa, poderosa que ele tem de Cristo. Então ele vê Jesus, seus cabelos são brancos como a neve, talvez apontando a sua eternidade, que ele é o ancião de dias, ele não tem começo e não tem fim. Talvez os seus olhos como chama de fogo. Oh, meus irmãos, olha, eu anseio o dia que eu vou poder olhar nos olhos do Senhor. Creio que esse olhar é poderoso. Creio que esse olhar é glorioso. Creio que esse olhar é profundo. Quando Jesus estava aqui, quando Jesus estava aqui na terra, o olhar dele era tão penetrante, tão glorioso, e via além de todas as aparências e evidências, né? Então eu sonho um dia de olhar nesses olhos, né? Esses olhos que veem não só o externo, mas que veem a alma, que veem, né, o coração, que vê as intenções. E talvez aqui o autor está descrevendo a onisciência de Jesus. Seu olhar é capaz de penetrar mais profundo do coração humano. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ele fala que da sua boca, né, sai uma palavra afiada, uma espada de 2 gumes. Essa palavra afiada é a palavra de Deus, é a autoridade que Cristo tem sobre as nações, a autoridade que ele tem de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Talvez o seu cinturão de ouro representa o seu sacerdócio eterno, porque ele é um sacerdócio de uma ordem superior, não segundo a ordem arônica, não segundo a lei de Moisés, mas ele é o sacerdote segundo Melquisedeque, o eterno sacerdote, aquele que foi como nós, mas que nunca pecou, aquele que se compadeceu de nós, sofreu no nosso lugar e pode nos representar diante do Pai. Ele é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia fala que ele está aqui com os pés com um latão reluzente. Talvez aqui sua onipresença, sua capacidade de estar em todos os lugares. Seu rosto brilha como o sol, sua glória, sua gloriosa presença, sua glória infinita, sua glória que cega o pecador, mas ilumina aquele que se arrepende e se converte. Glória a Jesus. Vamos lá que a gente tem aqui algumas perguntas. Vamos lá. Pastor, por que a igreja romana diz que a mulher é Maria? O que levam a pensar nisso? Obrigado. A gente sabe que a igreja romana, a igreja católica, ela tem, algumas interpretações da Bíblia que colocam Maria num lugar que ela não deveria. A gente precisa entender que Maria é a mais bem-aventurada de todas as mulheres.
daquelas que viveram na terra, não haverá nunca ninguém igual a Maria. Ela foi escolhida para trazer à vida o Filho de Deus, Jesus Cristo. O próprio anjo Gabriel, ao saudá-la, diz que ela é a mais bem-aventurada entre as mulheres. Então nós devemos ter Maria em alta estima, entender que ela foi uma pessoa honrada, admirável e única na história da fé cristã e judaica. Agora, nós não podemos atribuir poderes a Maria, poderes divinos, atributos divinos ou atributos sobre-humanos e pós-mortem. Então, Maria, ela não é intercessora, não é mediadora, não tem poderes divinos e não está numa condição hoje de dialogar com a terra, né? Eu acredito que quando a gente vê em Pentecostes, a Maria está lá junto com os discípulos orando, né? Buscando também, né, a efusão, o enchimento do Espírito Santo. Então, aí muitas das interpretações bíblicas onde aparece o simbolismo da mulher, a Igreja Romana pode colocar ali que é Maria, né? Pastor, na igreja de Pérgamo, Antipas foi martirizado. Qual o costume de martírio neste lugar? Era a fogueira ou a cruz? Olha, irmão Josival, para ser bem sincero com a sua pergunta, eu não me recordo agora de pronto em Pérgamo qual era a forma de martírio. A gente sabe que em Pérgamo ficava ali o trono do imperador, era ali onde se prestava culto ao imperador. Por isso que o escritor de Apocalipse vai dizer que ali era o trono de Satanás. Pérgamo era uma cidade muito importante no Império Romano. Foi eles que desenvolveram o pergaminho, né? Vem de Pérgamo, para substituir o papiro. E era uma igreja que foi perseguida, né? Porque se negava a adorar o imperador. Eu não sei dizer em Pérgamo como era o costume de execução, mas nós sabemos que durante o Império Romano, as leis romanas elas valiam para todo o Império. E a pena capital, a pena de morte, ela era a crucificação, no caso quando as pessoas elas tinham algum pecado de rebelião contra Roma, sedição ao Estado. Então eles usavam a crucificação como uma forma de dar o exemplo, de deixar o modelo ali para que os outros pudessem ver, né? Então era uma forma de dar exemplo para que os outros não seguissem o mesmo caminho. E também a questão da fogueira, a questão das arenas depois que são construídas para os gladiadores e para os cristãos serem mortos pelos leões, né, para serem queimados, crucificados, serrados ao meio, né? Então, eu não sei dizer exatamente como Antipas foi martirizado e nem também como era a prática de martírio ali na cidade de Pérgamo, mas depois eu vou pesquisar e trago para você, tá bom? A Rosaura diz assim: se é que entendi, uns já irão viver o galardão, enquanto outros virão viver o milênio para serem julgados. Mais ou menos, irmã Rosaura. Vamos seguir a linha dispensacional, tá? Na linha dispensacional, o galardão vai ser distribuído depois do arrebatamento da igreja, mas ele vai ser processado e vivido possivelmente no período do milênio, do reino milenar. E enquanto aqueles que estiverem no milênio, também juntamente todos aqueles que morreram antes de Cristo, na antiga aliança, eles vão ressuscitar no final do milênio para o julgamento das nações, ou o julgamento do trono branco, ok? Espero ter ajudado, ok? Vamos então, seguindo aqui, a gente viu a visão do Cristo glorificado, e aí a gente vê que João, ele tem ali a direção de Jesus de endereçar as cartas para aquelas 7 igrejas. Então essas 7 igrejas, elas existiram, viu gente?
Eram igrejas que realmente tiveram ali o seu papel histórico no começo do cristianismo, tinham a sua organização eclesiástica, e é para essa igreja que Jesus envia a sua carta. E aí a gente não vamos fazer o estudo das 7 igrejas, né, obviamente, porque o tempo não nos permite, mas seria interessante você ler depois, né, a carta de Éfeso, carta à igreja de Esmirna, carta à igreja de Pérgamo, a carta à igreja de Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Sardes, e assim, eu acredito que quando a gente lê essas cartas, a gente encontra mensagens de Cristo que tinham, como eu disse, um remetente original, que era aquele povo que recebeu a carta de Apocalipse, mas também essas cartas falam muito conosco. É impossível você ler essas cartas e você não identificar realidades que acontecem dentro das igrejas hoje. Então essa mensagem é atual, ela é histórica, mas ela é atual. Por isso que eu gosto do preterismo de dupla referência, né? Porque essa mensagem não ficou ali no primeiro século. Ela ecoa e fala conosco até os dias de hoje. Então é muito interessante fazer o estudo dessas cartas e entender que toda a carta de Apocalipse, não só a carta da igreja, todo o livro de Apocalipse foi endereçado primeiramente para essas 7 igrejas, comunidades históricas reais, não como eras proféticas, né? Existem algumas interpretações que são equivocadas, tá? Até conversava com alguém que entendia dessa forma e eu pedi para que ele me mostrasse um texto bíblico que comprovasse essa ideia. Estou aguardando até agora o texto bíblico. Qual que é essa interpretação? Alguns vão dizer que cada igreja aqui representa, né, eras proféticas. Que a igreja do primeiro século era a igreja de Esmirna. A igreja de tal tempo era a igreja de Éfeso. A igreja de tal tempo era Tiatira. E agora nós estamos vivendo a era de Laodiceia. Tá, isso é uma boa ideia, uma boa construção teológica, mas aonde a Bíblia diz isso? Então não há respaldo bíblico para interpretarmos dessa forma, né, de que cada igreja ali representa uma era no período da igreja. Então isso é uma construção teológica, mas não é uma construção bíblica, ok? Antes de nós terminarmos o programa, eu quero deixar uma mensagem de Deus ao seu coração. Se você está sintonizado nessa rádio agora, você está estudando a palavra de Deus sobre o Apocalipse, se você se interessou pelos assuntos que aqui foram colocados, eu quero te dizer uma coisa: Jesus é o Alfa, Jesus é o Ômega. Ele é o começo e Ele é o fim da história. Ele tem nas suas mãos o controle da história e o controle dos acontecimentos. Nós podemos olhar para o mundo e ver um caos político. Podemos olhar para o mundo e ver um caos social. Olhamos para o mundo e vemos o caos em todos os lados, até mesmo na religião. Mas no final das contas, tanto o caos religioso quanto o caos social, o caos político, eles vão cair aos pés de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E no final, toda a língua confessará que Ele é o Senhor, e todo joelho se dobrará, reconhecendo que não há outro Salvador, senão aquele que morreu na cruz por nós. E a minha mensagem para você é, meu querido, entregue a sua vida para Jesus. Se você caiu, se levante, porque a estrada é longa, e às vezes nós tropeçamos no meio do caminho, mas o Senhor nos ergue, o Senhor nos coloca de pé, e o Senhor nos diz: continue andando, persevere. A estrada é longa, mas o Senhor é conosco. Que o Senhor tome você nas suas mãos hoje e te sustente até o final dessa jornada. Desejo que você caminhe com Cristo
até aquele dia em que Ele será o nosso Senhor e habitará conosco para todo sempre. Um abraço a todos os irmãos que nos acompanharam, beijo no coração e até sexta-feira, se Jesus permitir. Beijo, fique na paz de Jesus e até a próxima sexta-feira. Você ouviu Vida Teológica. De volta amanhã, à 1h da tarde.